Para a viúva, a patroa deixou apenas um casebre de barro, caindo aos pedaços, como pagamento por 12 anos, de trabalho escravo, enquanto os filhos ingratos herdaram milhões. Mas o que ela encontrou escondido naquelas paredes podres fez aqueles herdeiros gananciosos se arrependerem de cada risada, de cada deboche e de cada humilhação. Porque às vezes a justiça vem de onde menos se espera, e o que parecia ser o fim era apenas o começo de uma vingança silenciosa. Se você gosta deste tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Nós postamos um vídeo todos os dias. Dê um like no vídeo caso você goste desta história. E deixe nos comentários, contando de onde você é e que horas você nos ouve. A mão da senhora Cecília tremia sobre os lençóis brancos. Seus dedos, curvados pela artrite e frios como mármore, buscaram os de Helena com uma urgência que ela não demonstrava há meses. Lá fora, o vento de fevereiro sacudia as janelas do casarão, no centro de Ouro Preto. Mas, dentro daquele quarto, mal se ouvia mais do que a respiração, entrecortada da anciana, e o zumbido do velho aquecedor. Não se preocupe, sussurrou Dona Cecília com a voz rouca, apertando a mão de Helena com uma força surpreendente. Eu já deixei tudo arrumado. Você vai receber o que merece por esses anos todos. Helena sentiu um nó na garganta. 12 anos. Foram 12 anos cuidando daquela mulher difícil, mal-humorada, que gritava por qualquer coisa e se queixava até da água que lhe serviam. 12 anos deixando seus próprios filhos com a vizinha, correndo de volta para o casarão à meia-noite porque a senhora tinha uma dor ou um capricho. 12 anos lavando lençóis, preparando caldos especiais, ouvindo as mesmas histórias amargas sobre familiares que nunca a visitavam. Descanse, senhora, murmurou Helena, limpando a testa dela com um pano úmido. Não fale disso agora. Mas Cecília negou com a cabeça, seus olhos fundos brilhando com algo parecido com determinação. Escute bem, meus filhos são cobras. Não confie neles. Mas você ficou quando todos foram embora. A voz dela falhou. O Dr. Siqueira tem as instruções. Tudo está em ordem. Naquela mesma noite, a senhora Cecília deu seu último suspiro. Helena fechou as pálpebras dela com mãos trêmulas e ficou sentada ao lado da cama até o amanhecer, rezando em voz baixa enquanto as velas se consumiam. Não chorou. Sentia um vazio estranho no peito, como se tivesse perdido alguém que nunca foi dela, mas a quem havia dedicado toda a sua vida adulta. Os filhos chegaram no dia seguinte. Roberto, o mais velho, com seu terno cinza sob medida e óculos escuros, entrou como se fosse o dono do mundo. Atrás vinha Patrícia, perfumada e vestida de preto, mas sem rastro de lágrimas nos olhos. E, ao final, o mais jovem, Gustavo, com a testa franzida e revisando seu celular antes mesmo de cumprimentar alguém. Nenhum perguntou pela mãe. Nenhum se aproximou do corpo. Roberto foi direto ao escritório e começou a revisar papéis. Patrícia percorreu a casa apontando móveis e quadros, como se já estivesse repartindo-os. Gustavo ficou na cozinha preparando café enquanto falava ao telefone sobre liquidar rápido os ativos. Helena manteve-se à margem, limpando em silêncio, preparando o velório que ninguém mais parecia interessado em organizar. Sentia o olhar dos irmãos sobre ela, pesado e desdenhoso, como se fosse um móvel velho que ainda não decidiam se jogavam fora ou vendiam. O funeral foi breve. Poucas pessoas assistiram. A senhora Cecília havia vivido tanto tempo trancada em sua amargura que quase não lhe restavam amigos. Os filhos permaneceram rígidos frente ao caixão, mais preocupados em manter as aparências do que em se despedir da mãe. A verdadeira tempestade começou 3 dias depois. No escritório do Dr. Siqueira, a sala cheirava a papel velho e madeira envernizada. O advogado, um homem de uns 60 anos, com bigode grisalho e modos formais, indicou que tomassem assento. Roberto, Patrícia e Gustavo acomodaram-se nas cadeiras principais. Helena ficou de pé junto à porta, sem saber bem se devia estar ali. Sente-se, senhora Helena, disse o Dr. Siqueira com voz neutra, apontando uma cadeira ao fundo. A senhora também está incluída no testamento. Os 3 irmãos viraram para vê-la. Patrícia ergueu uma sobrancelha perfeitamente delineada.
Gustavo soltou uma risada curta e depreciativa. Roberto simplesmente franziu a testa como se a presença de Helena fosse um insulto. O advogado abriu a pasta e começou a ler com voz monótona. Para Roberto, o casarão de Ouro Preto avaliado em 3 milhões de reais, mais as contas bancárias principais. Para Patrícia, o apartamento em Belo Horizonte, o automóvel Audi e a coleção de joias herdadas da avó. Para Gustavo, os investimentos na bolsa e a fazenda de recreio em Montes Claros. Helena o via como quem ouve chover. Não esperava nada na realidade. Talvez um pouco de dinheiro, o suficiente para pagar um ano de escola para seus filhos. Talvez algum móvel velho que pudesse vender. O advogado fez uma pausa, virou a página e pigarreou. Para a senhora Helena Maria da Silva, funcionária fiel durante 12 anos, a senhora Cecília deixa em propriedade completa o terreno e construção, localizados no quilômetro 18 da estrada para o Vale do Sereno, com uma extensão de 2 hectares. O silêncio foi absoluto por 3 segundos. Logo Gustavo soltou uma gargalhada que ressoou nas paredes. Aquele barraco! Exclamou sem poder se conter. A tapera de barro, onde a mamãe guardava as coisas velhas. Patrícia cobriu a boca com a mão, mas não pôde ocultar o sorriso zombeteiro. Roberto negou com a cabeça, como se acabasse de confirmar algo que já suspeitava. Isso não vale nem 50 mil reais, disse com desprezo. Está meio caído, não tem água corrente. Nem sequer tem título de propriedade limpo. Helena sentiu que o sangue fugia de seu rosto. O advogado estendeu uma pasta para ela com documentos e uma chave oxidada. Ela a tomou com mãos trêmulas, sem entender bem o que acabava de acontecer. Pode retirar-se quando quiser, senhora Helena, disse o advogado com um olhar que parecia compassivo. Os trâmites de transferência já estão iniciados. A propriedade é legalmente sua, fora do escritório, no corredor. Os irmãos a alcançaram. Roberto caminhou até ficar na frente dela, bloqueando a passagem. Cheirava a colônia cara e a algo mais escuro. Algo parecido ao rancor. Escute bem, disse-lhe em voz baixa, mas ameaçadora. Não sei o que você colocou na cabeça da minha mãe, mas não pense que vai conseguir nada mais. Aquele terreno é lixo. Se tentar reclamar algo desta herança, nós vamos te destroçar nos tribunais. Patrícia aproximou-se, olhando-a de cima a baixo como se fosse um inseto. Agradeça que te deram algo e suma. Você tem até amanhã para tirar suas coisas da casa. E não ouse levar nada que não seja seu. Gustavo riu outra vez, naquela risada cruel que Helena havia escutado toda a semana. Desfrute sua casa de barro, Helena. Espero que dê para viver, porque trabalhar aqui você não vai trabalhar mais. Naquela noite, Helena empacotou seus poucos pertences em 2 malas velhas. Seus filhos, Sofia de 11 anos, Lucas de 9 e o pequeno Pedro de 6, a olhavam da porta do quarto de serviço onde haviam vivido todos esses anos. Nós vamos embora, mãe? Perguntou Sofia com voz pequena. Sim, meu amor. Nós vamos? Para onde? Helena engoliu em seco, sentindo o peso das chaves em seu bolso. Não tinha resposta. Só tinha um terreno que nem sequer conhecia. Em um lugar que os filhos de sua patroa descreviam como um lixão. Para o nosso novo lar, mentiu tratando de sorrir. Mas naquela noite, enquanto seus filhos dormiam, Helena sentou na beira da cama e rompeu em choro silencioso. 12 anos. 12 anos de lealdade, de sacrifício, de ficar acordada noites inteiras, cuidando de alguém que nem sequer a quis. E isto era sua recompensa. Uma casa de barro, que valia menos que as joias que Patrícia havia herdado. No dia seguinte, tomaram o ônibus na primeira hora. A viagem durou 3 horas por estradas secundárias, deixando para trás a cidade até entrar em um vale onde a paisagem se tornava mais seca, mais desolada. As crianças olhavam pela janela em silêncio, sentindo a mudança no ar, no cheiro de terra e mato. O motorista os deixou em um cruzamento poeirento, onde apenas havia uma venda abandonada e um poste de luz inclinado. Helena perguntou pelo quilômetro 18. Homem velho sentado fora de uma casa de madeira apontou para um caminho de terra que se perdia entre a vegetação seca. Por aí, senhora, como a meio quilômetro. Mas não tem nada, só uma casinha velha que já ninguém usa. Carregaram as malas e caminharam sob o sol inclemente de março.
O vento levantava poeira que lhes picava os olhos. Pedro se queixou do calor, da sede, de que doíam os pés. Sofia ajudou sua mãe com uma das malas, mordendo o lábio para não chorar. Lucas caminhava de cabeça baixa, como se soubesse que algo terrível lhes esperava. E então a viram. Ao fundo do caminho, entre arbustos secos e terra rachada, se alçava uma construção baixa de paredes de adobe, escurecido com o teto de zinco oxidado, cheio de furos. As janelas não tinham vidros, apenas buracos negros como órbitas vazias. A porta pendia de uma só dobradiça, torta, apenas sustentada. Ao redor não havia nada mais, nem árvores, nem vizinhos, nem sinal de vida, apenas silêncio e desolação. Helena sentiu que as pernas fraquejavam. Isto não era uma casa, era uma ruína, um esqueleto de barro a ponto de desmoronar. Mãe, sussurrou Sofia com lágrimas rolando por suas bochechas. Aqui que vamos viver. Helena não pôde responder. Ficou parada no meio do caminho, com as chaves oxidadas apertadas em seu punho, olhando essa estrutura que parecia zombar dela, de suas esperanças, de tudo o que havia sacrificado. E então, de algum lugar profundo dentro da casa, escutou um estalo, um som seco, como se algo tivesse quebrado ou desabado, ou como se algo ou alguém tivesse se movido no interior. As crianças se aproximaram dela assustadas. O vento soprou com força, fazendo que a porta torta batesse contra o marco com um golpe surdo que ressoou no vale vazio. Helena deu um passo para frente, com o coração batendo na garganta. Algo não estava bem nessa casa. Helena empurrou a porta com cuidado. A madeira inchada pela umidade e o tempo raspou contra o chão de terra, levantando uma nuvem de poeira que lhes fez tossir. A luz do meio-dia se filtrava pelos buracos do teto, criando faixas douradas sobre um interior sombrio e vazio. O cheiro as atingiu primeiro. Terra molhada, mofo, algo adocicado e decomposto que vinha das paredes. O piso era de terra compatada, irregular, com rachaduras que serpenteavam de um extremo ao outro. No centro havia restos do que alguma vez foi uma mesa. Tábuas podres empilhadas contra uma esquina. Um velho colchão sem lençóis ocupava outro canto, manchado e rasgado com o recheio amarelado saindo pelos lados. Mãe, cheira mal, gemeu Pedro tapando o nariz. Helena deixou as malas junto à entrada e caminhou devagar pelo único quarto, grande que compunha a construção. As paredes de barro estavam rachadas, com pedaços caindo em vários pontos. Podia ver a armação de varas secas e palha entrelaçadas sob a camada exterior. Em uma esquina, havia um pequeno fogão a lenha oxidado, com 3 pedras negras ao redor onde alguma vez se acendeu fogo. Não havia banheiro, não havia luz elétrica, não havia água corrente. Sofia se aproximou de uma das janelas sem vidro e olhou para fora. O paisagem era o mesmo em todas as direções. Terra seca, mato baixo, céu imenso e vazio. Não se via um só vizinho. Não se escutava nada mais que o vento assobiando entre os buracos da construção. "Quanto tempo vamos estar aqui?" perguntou com voz trêmula. Helena quis responder algo reconfortante, algo que lhe desse esperança a seus filhos, mas as palavras travaram na garganta. Virou-se para que não a vissem chorar e caminhou até a parede do fundo, apoiando a palma da mão contra o barro frio e áspero. 12 anos. 12 anos para isto. Mamãe está cansada. "Meu amor", disse finalmente, limpando as bochechas com as costas da mão. "Vamos nos acomodar como pudermos por hoje. Amanhã veremos o que fazer." Passaram a tarde tratando de fazer habitável esse espaço. Helena varreu a terra com um maço de ramos secos que encontrou fora. Lucas ajudou a tirar o colchão podre, arrastando-o até o pátio, onde o deixaram sob o sol. Sofia limpou as pedras do fogão, enquanto Pedro juntava ramos para fazer fogo. Quando o sol começou a baixar, o frio chegou de golpe. Helena acendeu o fogo com dificuldade, usando as últimas páginas de um jornal velho que havia em sua mala e os gravetos que Pedro havia recolhido. As chamas pequenas e trêmulas apenas aqueciam o espaço. As crianças sentaram-se ao redor, envoltas nos 2 cobertores que haviam trazido, com os estômagos roncando de fome. Helena havia comprado pão e 2 latas de feijão na venda do cruzamento.
Aqueceu os feijões em uma panela, a amassada que encontrou atrás da casa, e repartiu o pão entre seus filhos. Comeram em silêncio olhando as chamas, escutando os estalos da madeira velha e o vento que batia as telhas soltas do teto. "Amanhã podemos voltar para a cidade?" se perguntou Pedro com a boca cheia. "Não, meu amor, já não temos casa lá. Mas aqui também não temos casa", disse Lucas com essa lógica esmagadora das crianças. "Isto é um lugar feio." Helena engoliu em seco, sentindo que se lhe fechava o peito. "É o que temos e vamos ficar bem, já verão." Mas quando a noite caiu por completo, Helena soube que havia mentido. Dormiram os 4 no chão, sobre os cobertores, estendidos perto das brasas moribundas do fogo. O frio se infiltrava pelas rachaduras das paredes e pelos buracos do teto. Helena abraçou Pedro contra seu peito, sentindo como tremia. Sofia e Lucas se aninharam juntos do outro lado. Nenhum podia dormir bem. Cada vez que o vento soprava, a casa inteira parecia gemer, como se estivesse a ponto de vir abaixo. Helena olhou o teto escuro, onde as estrelas apareciam pelos buracos da telha. Rezou em silêncio com palavras entrecortadas, que apenas formavam sentido. "Dona Cecília, por que me fez isto? O que fiz para merecer isto?" Mas só o vento lhe respondeu, assobiando entre as frestas. Os dias seguintes foram uma batalha constante contra o desespero. Helena tentou reparar as paredes como pôde. Misturou barro com água em um balde oxidado que encontrou no pátio e o aplicou sobre as rachaduras maiores. Mas o barro novo secava desigual, caindo em pedaços ao dia seguinte. O teto gotejava cada vez que passava uma nuvem, empapando o piso e convertendo a terra em lodo pegajoso. Caminhou até o cruzamento para pedir trabalho. Disseram-lhe que no povoado mais próximo, a 10 quilômetros, talvez encontrasse algo nas lojas ou em algum sítio. Mas sem transporte, sem dinheiro para o ônibus, era impossível chegar. Tentou plantar uma pequena horta no pátio usando sementes que um homem do cruzamento lhe presenteou por pena. Mas a terra era dura como pedra, seca e rachada. As poucas sementes que conseguiu enterrar não brotaram. O dinheiro que tinha economizado se esgotou em 2 semanas. Pão, feijão, um pouco de arroz, velas, nada mais. As crianças emagreceram. Sofia deixou de perguntar quando voltariam à escola. Lucas tornou-se calado, distante. Pedro chorava todas as noites. Uma tarde, enquanto Helena estava sentada no pátio, olhando o horizonte vazio, uma caminhonete velha parou frente à propriedade. Um homem de uns 50 anos com chapéu de palha e camisa xadrez. Desceu e se aproximou caminhando devagar. "Boa tarde, senhora", disse, tirando o chapéu. "Desculpe o incômodo. Me chamo Sr. Vicente. Tenho um sítio a 5 quilômetros daqui." Helena pôs-se de pé, limpando as mãos no avental sujo. "Boa tarde." O homem olhou a casa com expressão incômoda, como se não soubesse bem como dizer o que vinha dizer. "Olhe, senhora, eu conheci a dona anterior desta propriedade, a dona Cecília, faz muitos anos. Vim porque queria ver se a senhora estaria interessada em vender este terreno." Helena sentiu um lampejo de esperança. Vender, claro. Podia vender isto, conseguir algum dinheiro. Ir para outro lado, começar de novo. "Quanto oferece?" E perguntou com voz trêmula. Vicente coçou a nuca incomodado. "A terra aqui não vale muito, senhora. Não tem água perto. Não se pode plantar bem. A casa está quase perdida." Fez uma pausa. "Posso lhe oferecer 20 mil reais." A alma de Helena caiu aos pés. 20 mil reais não era nada. Apenas lhe alcançaria para alugar um quarto na cidade por uns meses. E depois o quê? Voltaria a estar na rua sem trabalho, sem referências, com 3 filhos para alimentar. "Deixe-me pensar", murmurou. Vicente assentiu. Deixou-lhe um papel com um número de telefone e se foi. Helena voltou a entrar na casa. As crianças estavam sentadas no chão, jogando com pedras que haviam pintado com cinza do fogo. Viam-se sujos, cansados, tristes. Já não pareciam crianças. Pareciam sombras. Naquela noite, depois de deitá-los, Helena ficou acordada olhando as paredes de barro. As odiava. Odiava cada rachadura, cada pedaço que caía, cada gota que filtrava o teto.
Odiava a dona Cecília por ter lhe dado esta miséria como pagamento. Odiava os filhos por tê-la humilhado. Se odiava a si mesma por ter confiado, por ter acreditado que a lealdade significava algo. Levantou-se e caminhou até a parede do fundo, onde o barro estava mais rachado. Apoiou a testa contra ela, sentindo a frialdade áspera contra sua pele. O que fiz de errado? Sussurrou. O que fiz de errado para terminar assim? E então, justo nesse momento, a parede estalou. Não foi um estalo normal, de madeira velha ou de casa assentando. Foi um som profundo, como se algo dentro da parede tivesse se movido. Muito obrigado por ouvir até aqui. Se essa história está tocando você, deixa um like para eu continuar trazendo mais relatos como este. Isso ajuda muito o nosso canal Amor e Vida Real a crescer. Helena deu um passo atrás com o coração batendo rápido. Olhou a rachadura frente a ela. Era maior do que recordava e parecia diferente, como se estivesse oca atrás. Estendeu a mão com cuidado e tocou a borda da rachadura. Um pedaço de barro desprendeu-se caindo ao chão com um golpe seco. Atrás do barro exterior, em lugar das varas entrelaçadas que esperava ver, havia um buraco escuro. Helena sentiu um calafrio percorrer-lhe as costas. Ajoelhou-se aproximando a vela que havia deixado no chão. A luz trêmula iluminou o interior da parede, e aí, na escuridão, brilhou algo metálico. Helena aproximou mais a vela com a mão tremendo, tanto que a chama dançava projetando sombras erráticas nas paredes. O buraco no adobe era mais profundo do que parecia, e aí, encaixado entre as varas secas e o barro endurecido, havia algo retangular, escuro, coberto de pó e teias de aranha. Meteu os dedos com cuidado, sentindo o metal frio e oxidado. Puxou devagar, mas o que quer que fosse que estava ali dentro estava bem atascado. Teve que arrancar mais pedaços de barro, alargando a rachadura até que pôde meter a mão completa. O objeto cedeu com um estalo seco. Helena o tirou segurando-o contra seu peito enquanto se sentava no chão de terra. Era uma caixa de metal do tamanho de uma caixa de sapatos, completamente oxidada nas esquinas, com uma fechadura antiga sem chave. Pesava muito mais do que esperava. O coração batia-lhe tão forte que sentia o pulso nas têmporas. Olhou para onde dormiam seus filhos, aninhados sob os cobertores. Seguiam imóveis, perdidos no sono profundo do esgotamento. Helena levou a caixa até o fogão, onde as brasas do fogo ainda davam algo de luz. Deixou-a sobre uma pedra e buscou entre suas coisas até encontrar uma faca velha. Meteu a ponta na fechadura oxidada e empurrou com força. A fechadura era antiga, débil. Na terceira tentativa, rompeu-se com um estalo metálico. Abriu a tampa devagar e ficou sem ar. Dentro havia notas, muitas notas. Algumas amareladas e velhas de denominações que já não se usavam, mas também havia notas mais novas, enroladas e atadas com elásticos que haviam se tornado quebradiços. Debaixo das notas, envoltas em um pano escuro, havia joias, anéis de ouro, um colar com pedras que brilhavam à luz do fogo, brincos que pareciam antigos. E ao fundo da caixa, dobrada várias vezes, havia uma folha de papel grosso, amarelada pelo tempo. Helena tomou o papel com mãos trêmulas e o desdobrou com cuidado. A tinta estava desvanecida em alguns lugares, mas ainda se podia ler. Era uma carta escrita à mão com a letra trêmula da dona Cecília. Querida Helena, começava. Helena sentiu que as lágrimas queimavam. Os olhos antes de poder ler a segunda linha. Se está lendo isto é porque não vendeu a casa. É porque ficou aqui tratando de repará-la, demonstrando a humildade e a perseverança que sempre teve. Sabia que o faria. Te conheço melhor do que creis. Meus filhos são abutres, Helena. O soube desde que eram jovens. Nunca me visitaram por amor. Nunca se preocuparam por mim. Só queriam meu dinheiro, minhas propriedades, tudo o que pudessem arrancar. Se te tivesse deixado dinheiro no banco, teriam encontrado a forma de tirá-lo com advogados e artimanhas. Se te tivesse dado a mansão, teriam te jogado na rua no mesmo dia. Helena lia com as lágrimas rolando por suas bochechas, embaçando as palavras. Esta casa de barro foi onde nasci, Helena. Aqui viveu minha mãe e minha avó antes que ela.
Era uma família humilde de camponeses que trabalhavam a terra quando ainda havia água neste vale. Quando me casei e me fui à cidade, guardei esta casa como um segredo. Nunca a vendi, nunca disse a meus filhos. Este lugar era meu refúgio, o único pedaço de minha vida que eles não podiam tocar. A carta continuava com letra mais trêmula, como se a senhora Cecília tivesse estado muito doente quando a escreveu. Durante anos guardei aqui o que realmente importava. Não é só esta caixa, Helena, há mais. Muito mais. O ouro que herdei de minha família, as joias que nunca usei, o dinheiro que fui economizando sem que meus filhos soubessem. Tudo está nestas paredes, escondido no barro, longe de seus olhos gananciosos. O valor do que há aqui é 10 vezes o que vale a mansão de Ouro Preto. Talvez mais. Helena parou de respirar. Olhou as paredes ao redor, as rachaduras, os pedaços de barro que caíam. Quanto mais havia escondido ali. Tudo é teu, Helena. Cada centavo, cada joia, cada grama de ouro. Você merece. Me cuidou quando ninguém mais o fez. Me deu companhia quando o mundo me havia esquecido. Deixou seus filhos para atender meus caprichos de velha amargurada. Esta é minha forma de te pagar e de me assegurar de que meus filhos não fiquem com nada, mais do que o necessário. A carta terminava com umas últimas linhas escritas com traço mais firme, como se a senhora Cecília tivesse recuperado forças para escrevê-las. Não sejas tola, Helena. Não lhes digas nada. Não confies em ninguém. Tira tudo com cuidado e usa para dar uma boa vida a teus filhos. Eles sim merecem um futuro. Os meus já tiveram o deles e o desperdiçaram. Adeus, menina. Que Deus te abençoe, Cecília. Helena dobrou a carta e a apertou contra seu peito, soluçando em silêncio. Não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alívio, de gratidão, de algo parecido à redenção. A senhora Cecília não a havia traído. Tudo o contrário. Lhe havia dado a única coisa que seus filhos não poderiam arrebatar-lhe. Um segredo, mas o alívio durou pouco. Helena olhou a caixa de metal, logo as paredes rachadas, e sentiu que o peso da situação caía sobre ela como uma laje. Se havia mais escondido nessas paredes, como ia tirá-lo sem que ninguém se desse conta? E se alguém vinha e havia quebrando as paredes? E se os filhos da senhora Cecília suspeitavam algo? Guardou a caixa debaixo dos cobertores onde dormia, cobrindo-a com seu corpo. Não dormiu o resto da noite. Ficou acordada, escutando cada som do vento, cada estalo da madeira, cada latido distante de um cão. Ao amanhecer, as crianças acordaram. Sofia bocejou e se espreguiçou, esfregando os olhos. Lucas saiu ao pátio para urinar atrás de um arbusto. Pedro se aninhou contra Helena, ainda meio dormido. Tem fome, meu amor? Perguntou Helena, acariciando-lhe o cabelo emaranhado. Pedro assentiu, sem abrir os olhos. Helena levantou-se, escondendo a caixa atrás de umas pedras empilhadas em uma esquina, cobrindo-a com trapos velhos. Preparou o último que lhes restava, um pouco de arroz aguado e meio pão duro. As crianças comeram em silêncio com os olhos perdidos, acostumados já à fome. Depois do café da manhã, Helena mandou as crianças brincarem lá fora. Precisava pensar. Precisava revisar as paredes sem que eles perguntassem o que estava fazendo. Começou pela parede onde havia encontrado a primeira caixa. Bateu suavemente com os nós dos dedos em diferentes pontos, escutando. Em alguns lugares o som era sólido, denso, mas em outros soava oco, vazio. Escolheu uma seção que soava especialmente oca, perto do chão, e começou a arrancar o barro com as mãos. A capa exterior era dura, mas atrás estava mais solta. Puxou pedaços grandes que se desmoronavam entre seus dedos, e aí no buraco havia outra caixa, menor que a primeira, mas igual de pesada. Abriu-a com o coração batendo selvagemente. Mais dinheiro, mais joias e algo envolto em papel de jornal velho. Moedas de ouro antigas, brilhantes inclusive sob a camada de pó. Helena começou a rir. Uma risa nervosa, quase histérica, que não podia controlar. Havia mais, muito mais. A senhora Cecília não havia mentido. Passou as seguintes 2 horas, revisando cada parede, batendo, escutando, arrancando barro nos pontos que soavam ocos. Encontrou 4 caixas mais.
Algumas continham dinheiro, outras joias envoltas em trapos. Uma tinha documentos velhos. Escrituras de propriedades que Helena não entendia bem, mas que pareciam importantes. E na última, ao fundo do buraco maior, havia lingotes pequenos de ouro envoltos em tecido encerado. Quando terminou, havia um monte de caixas e objetos empilhados no centro do quarto. Helena sentou-se no chão, rodeada de tudo aquilo, tratando de processar o que acabava de encontrar. Era rica, ou ao menos tinha suficiente para mudar sua vida, para dar educação a seus filhos, para comprar uma casa de verdade, para não voltar a passar fome nunca mais. Mas então escutou o som de um motor aproximando-se. Levantou-se de um salto e correu à janela. Uma Land Rover preta nova avançava pelo caminho de terra, levantando uma nuvem de poeira. Não era a caminhonete velha de Vicente. Era outra, mais grande, mais cara. Helena sentiu que se lhe gelava o sangue. Reconheceu esse carro. O tinha visto estacionado frente ao casarão de Ouro Preto. Era de Roberto, o filho mais velho da senhora Cecília. Vinha para a casa. Helena correu para o centro do quarto, onde estavam empilhadas todas as caixas. Suas mãos tremiam tanto que quase não podia agarrá-las. Tomou a primeira, logo a segunda, buscando desesperada um lugar onde escondê-las. O armário da cozinha estava quebrado. Debaixo do colchão era demasiado óbvio. O motor do carro se aproximava mais, rugindo pelo caminho irregular. Crianças! Gritou para a porta. Entrem rápido! Sofia, Lucas e Pedro entraram correndo, com os olhos muito abertos, pelo tom urgente de sua mãe. Helena já estava ajoelhada junto à parede do fundo, empurrando as caixas dentro dos buracos que havia aberto, cobrindo-as outra vez com pedaços de barro solto, com trapos, com o que encontrava à mão. Seus dedos sangravam de tanto raspar o adobe. Mãe, o que acontece? Perguntou Sofia assustada. Nada, meu amor, me ajudem rápido. Peguem esses trapos e cubram. As crianças obedeceram sem entender, empilhando os trapos velhos sobre os montículos de barro fresco que Helena havia amontoado para tapar os buracos. Ficou mal. Notava-se que havia movido coisas, mas não havia tempo para mais. A Land Rover parou fora com um chiado de freios. Helena limpou as mãos no avental e saiu ao pátio fechando a porta atrás dela. O coração lhe batia tão forte que sentia o pulso nos ouvidos. Roberto desceu do carro com óculos, de sol escuros e uma camisa branca, impecável, que contrastava com a poeira do caminho. Atrás dele desceu outro homem mais jovem, com terno e pasta. Parecia advogado, ora, disse Roberto, tirando os óculos e olhando a casa com um sorriso desdenhoso. Assim que sim, vieste ao lixão. Pensei que terias algo de dignidade e venderias isto de imediato. Helena cruzou os braços, tratando de controlar o tremor em suas mãos. O que quer, Sr. Roberto? Ele caminhou devagar ao redor do pátio, olhando as paredes rachadas, o teto oxidado, os arbustos secos. O outro homem o seguia em silêncio, tomando notas em um caderno. Venho te fazer um favor, Helena. Um grande favor. Parou frente a ela com as mãos nos bolsos. Sei que isto não vale nada. Sei que estás passando fome aqui. Meus irmãos e eu estivemos falando e sentimos pena de você. A palavra pena soou como um insulto. Não preciso de sua pena. Roberto sorriu, mas foi um sorriso frio. Claro que precisa. Olhe isto. Não tem água, não tem luz, não tem forma de manter seus filhos. Quanto tempo acha que vai aguentar aqui? 1 mês, 2? Fez uma pausa. Vou comprar o terreno. 50 mil reais é mais do que vale. Acredite. Helena apertou os punhos. 50 mil reais. Para ele era troco. Para ela, antes de encontrar as caixas, teria sido uma fortuna, mas agora não está à venda. Roberto arqueou as sobrancelhas, surpreendido. Logo soltou uma risada curta. Perdão? Disse que não está à venda. Esta casa é minha. Sua mãe me deixou e vou ficar aqui. O rosto de Roberto endureceu. Aproximou-se um passo mais, invadindo seu espaço, olhando-a de cima com olhos frios. Escute bem, Helena. Não sei o que meteu minha mãe na cabeça, mas isto não é caridade, isto é negócio. Se não vende agora, vai terminar rogando que alguém te compre isto por 10 mil reais. E para então eu já não vou estar interessado.
Helena sustentou seu olhar, embora sentisse as pernas tremer. Obrigada pela oferta, mas não. Que tenha bom dia. Deu meia volta para entrar na casa, mas Roberto a agarrou pelo braço com força. Helena sentiu o aperto como uma dor aguda que lhe subiu até o ombro. Não me dê as costas, sibilou ele, aproximando seu rosto ao dela. Sabe quem eu sou? Sabe o que posso fazer? Posso fazer com que perca esta propriedade nos tribunais. Posso demonstrar que minha mãe não estava em seu juízo perfeito quando fez esse testamento. Posso fazer com que fique sem nada. Helena o olhou direto nos olhos, sentindo algo escuro e frio em seu peito. Me solte! Roberto a soltou com um empurrão. Helena tropeçou para trás, mas não caiu. Dentro, escutou Pedro começar a chorar. O homem da pasta pigarreou incomodado. Senhor Roberto, talvez devêssemos... Cale-se! Cortou Roberto sem olhá-lo. Voltou sua atenção a Helena. Tenho uma semana para pensar. Depois disso vou começar os trâmites legais para anular o testamento e te asseguro que vou ganhar. Sempre ganho. Caminhou para seu carro, mas antes de subir parou e olhou a casa outra vez. Seus olhos percorreram as paredes, o teto, como se estivesse avaliando algo. Sabe o que é mais engraçado? Disse de repente. Minha mãe odiava este lugar. Nunca entendi por que não o vendeu. Dizia que tinha lembranças, mas era uma velha sentimental e ridícula. Subiu na Land Rover. Uma semana, Helena. Pense bem. O motor rugiu e o carro deu a volta, afastando-se pelo caminho de terra e deixando uma nuvem de poeira que tardou vários minutos em assentar. Helena entrou na casa com as pernas tremendo. As crianças estavam sentadas no chão, assustadas. Sofia abraçava Pedro, que soluçava contra seu ombro. Lucas olhava a porta com os punhos fechados, como se quisesse brigar, mas não soubesse como. Quem era a mãe? E perguntou Sofia. Ninguém importante, meu amor. Já foi, mas Helena sabia que isso não era verdade. Roberto não era dos que se rendiam facilmente e se começava a investigar. Se contratava advogados, se fazia perguntas sobre a casa e sobre por que a havia deixado no testamento. Não, tinha que ser inteligente. Tinha que tirar todo o tesouro das paredes e escondê-lo em outro lugar antes que ele regressasse. E tinha que fazê-lo rápido, sem chamar a atenção. Passou o resto do dia tirando as caixas dos buracos e buscando um lugar melhor onde escondê-las. Terminou enterrando-as no quintal, debaixo de uma árvore seca, marcando o lugar com 3 pedras brancas. Não era perfeito, mas era melhor que deixá-las dentro da casa. Ao dia seguinte, caminhou até o cruzamento para usar o telefone público. Ligou ao Dr. Siqueira. Senhora Helena, disse o advogado com tom surpreendido. Como está? Tudo bem com a propriedade? Doutor, preciso lhe perguntar algo. É verdade que Roberto pode anular o testamento? Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Ele lhe disse isso? Foi até aí? Me ameaçou. Disse que ia demonstrar que a dona Cecília não estava bem da cabeça quando assinou. O advogado suspirou. Senhora Helena, o testamento da dona Cecília é sólido. Foi redigido com todas as formalidades legais. Com testemunhas, com avaliação médica, ela estava completamente consciente do que fazia. Roberto pode tentar impugná-lo, mas vai lhe custar muito dinheiro e muito provavelmente perderá. Muito provavelmente? Não está certo? Outra pausa. Em direito nunca há certezas absolutas, senhora, mas tem 90% de probabilidades a seu favor. Essa propriedade é legalmente sua. Helena agradeceu e desligou, mas não se sentiu tranquila. O 90% não era o 100%, e Roberto tinha dinheiro, contatos, advogados caros. Ela não tinha nada mais que uma casa de barro e um segredo enterrado sob uma árvore. Os dias seguintes os passou em constante alerta. Cada vez que escutava um motor no caminho, seu coração acelerava. Cada vez que via poeira no horizonte, saía ao pátio para ver quem vinha. Mas Roberto não regressou. Em troca, chegou alguém mais. Era uma tarde calorosa, de finais de março, quando Helena viu um homem caminhando pelo caminho, carregando uma mochila pesada e um bastão. Era velho, de uns 70 anos, com a pele curtida pelo sol e um chapéu desfiado que parecia ter décadas de uso. Parou frente à casa e tirou o chapéu limpando o suor da testa.
Boa tarde, senhora, disse com voz rouca, mas amável. Desculpe a intromissão. Me chamo Seu Geraldo. Vivo no povoado lá embaixo. Apontou para o sul. Passava por aqui e vi fumaça. Faz anos que ninguém vive nesta casa. É a senhora nova por cá? Helena assentiu desconfiada. Sim, a casa é minha agora. Seu Geraldo olhou as paredes, o teto e assentiu devagar. Ah, já vejo. Então a senhora é a que herdou da dona Cecília. Olhou-a, com olhos cansados, mas penetrantes. Ela foi boa mulher à sua maneira, difícil, mas boa. A conheceu? Claro. Nasci neste vale. Conheci sua família desde que era menino. Sua avó, dona Refúgio, era parteira. Atendeu o nascimento de minha irmã. Sorriu com nostalgia. Esta casa tem história, senhora. Muita história. Helena sentiu um calafrio. O velho seguia olhando as paredes, como se pudesse ver através delas. Sabe, continuou seu Geraldo ajustando a mochila, houve uma época em que esta casa era das mais ricas do vale. A família da dona Cecília trabalhava o ouro. Havia uma mina pequena nas serras, nada grande, mas suficiente para viver bem. Fez uma pausa. Quando a água secou e a mina acabou, todos se foram. Mas dizem que a família nunca vendeu o ouro que juntaram, que o guardaram para tempos difíceis. Helena sentiu que se lhe secava a boca. Guardaram o ouro? Geraldo olhou-a com um sorriso estranho. Isso dizem, mas são só histórias de velhos, verdade? Pôs o chapéu outra vez. Enfim, só vinha me apresentar. Se precisa de algo, água ou ajuda com os reparos, me avise. Não gosto de ver uma família passando necessidade. Deu meia volta e começou a afastar-se. Helena o chamou. Seu Geraldo, espere. Alguém mais sabe essas histórias do ouro? O velho parou sem virar. Todo o povoado as conhece, senhora. São lendas velhas. Ninguém lhes faz caso. Virou a vê-la por cima do ombro. Mas se eu fosse a senhora, teria cuidado com quem conto. Há gente que mata por menos que isso. E se foi deixando Helena parada no meio do pátio, com o vento levantando poeira ao seu redor. Naquela noite, Helena não pôde dormir. As palavras de Geraldo lhe davam voltas na cabeça. Todo o povoado as conhece. Se Roberto descobria essas histórias, se começava a fazer perguntas, se suspeitava que havia algo valioso na casa. Levantou-se em silêncio e saiu ao pátio. Caminhou até a árvore, onde havia enterrado as caixas, e ajoelhou-se, tocando a terra removida. Precisava de um plano. Precisava tirar o tesouro dali. Vendê-lo pouco a pouco em outro lugar sem chamar a atenção. Mas então escutou algo. Um ruído na estrada, motores, mais de um, aproximando-se rápido. Helena pôs-se de pé com o coração disparado. Não eram luzes de faróis, eram faróis apagados. Veículos avançando na escuridão e se dirigiam direto para a casa. Helena correu para a casa. O pó que levantavam os veículos já era visível na escuridão, como uma nuvem fantasmagórica que avançava pelo caminho de terra. Não havia tempo para pensar, só para atuar. "Crianças!" gritou ao entrar. "Acordem agora!" Sofia incorporou-se de imediato com os olhos arregalados. Lucas e Pedro gemiam confundidos, ainda presos no sono. "Mãe, o que acontece?" sussurrou Sofia. "Saiam pela janela de trás. Corram para o mato, não façam barulho. Não parem até que eu os chame. Agora, Sofia!" A menina obedeceu, ajudou Lucas a levantar-se, carregou Pedro meio dormido e os três saíram pelo buraco da janela traseira, desaparecendo na negrura do quintal. Helena escutou seus passos afastando-se entre os arbustos secos. Ficou sozinha na casa com o coração batendo selvagem. Agarrou um pau grosso que usava para mexer o fogo e parou junto à porta, apertando-o com ambas as mãos. As luzes dos veículos iluminaram as paredes exteriores. Helena escutou as portas abrirem, passos sobre a terra, vozes baixas. "Está escuro. Seguro que alguém vive aqui." Um caminhonete do patrão a viu faz 3 dias. A roupa pendurada ali atrás. "Alguém está, pois batam, não sejam." Alguém golpeou a porta com o punho. 3 golpes secos que fizeram vibrar a madeira podre. "Senhora, abra, só queremos falar." Helena não respondeu. Apertou mais o pau, sentindo as farpas cravando-se em suas palmas. Outro golpe mais forte. "Sabemos que está aí. Abra a porta ou a vamos derrubar." Silêncio.
E então um golpe brutal que fez ranger as dobradiças. A porta se abriu de um empurrão e 3 homens entraram em tropel, iluminando com lanternas que cegaram Helena. O primeiro era um homem corpulento, com camiseta preta e boné. O segundo era mais magro, nervoso, com tatuagens nos braços. O terceiro ficou na entrada, mais grande que os outros 2, com uma corrente grossa pendurada no pescoço. Aí está, e disse o do boné, apontando-a com a lanterna. Sozinha. Onde estão os moleques? Fora daqui, respondeu Helena com voz firme, embora tremesse por dentro. O que querem? O homem das tatuagens riu. O que queremos? O mesmo que todo mundo, senhora, o ouro. Helena sentiu que se lhe gelava o sangue. Não podia ser. Como sabiam? Quem lhes disse? O do boné caminhou pelo quarto, iluminando as paredes, o chão de terra, os buracos onde Helena havia arrancado o barro. Olha só, disse com um sorriso torto. Já começou a buscar. Encontrou algo, senhora? Ou ainda está tudo enterrado? Não sei do que falam. O terceiro homem, o grande da corrente, entrou devagar e fechou a porta atrás dele. Tinha uma voz profunda, calma, que dava mais medo que os gritos. Não nos tome por tolos. Todo o povoado sabe as histórias desta casa. Ouro da família guardado desde faz gerações. O velho Geraldo tem a boca grande. Contou à meia cantina que havia uma viúva nova na casa buscando entre as paredes. Aproximou-se mais. Assim que nos diga onde está. Nos levamos. Nos vamos. E ninguém sai machucado. Helena retrocedeu até ficar contra a parede. Apertou o pau com mais força. Não há nada aqui, só barro e lixo. Podem revisar tudo o que quiserem. O das tatuagens aproximou-se a uma das paredes e começou a golpeá-la, com um martelo que tirou de seu cinto. O adobe desmoronava sob os golpes, caindo em pedaços grandes. Meteu a mão no buraco que havia aberto, revolvendo entre as varas secas. Aqui não há nada, grunhiu. Prova do outro lado, disse o do boné. Começaram a destroçar as paredes metodicamente, abrindo buracos por todas as partes, arrancando o barro com as mãos. Com ferramentas, com o que fosse, Helena os olhava com impotência, rezando em silêncio para que não encontrassem nada. Tudo estava enterrado fora, tudo estava a salvo. Passaram 20 minutos demolindo o interior da casa. As paredes ficaram cheias de buracos. O piso estava coberto de pedaços de adobe, mas não encontraram nada. O da corrente virou-se para Helena com o rosto escurecido pela frustração. Última oportunidade, senhora. Onde está? Disse-lhes que não há nada. O homem aproximou-se devagar até ficar a centímetros dela. Helena podia cheirar seu hálito azedo e quente. Sabe o que acontece com a gente que nos mente? Sussurrou. Terminam muito mal. Não me importa o que façam comigo, disse Helena, sustentando seu olhar. Mas se tocam um fio de cabelo de meus filhos, juro que... Que o quê? Ele interrompeu o homem com um sorriso cruel. O que vai fazer, senhora? Bater na gente com teu pauzinho? Tirou-lhe o pau das mãos com um movimento brusco e o jogou ao chão. Logo a agarrou pelo braço e a arrastou para fora. Vamos buscar fora. Se está enterrado, vamos encontrar. E se não cooperas, vamos buscar também a teus filhos. Helena forcejou. Mas o homem era demasiado forte. Atirou ao pátio, onde os outros 2 já estavam iluminando o terreno com suas lanternas. O das tatuagens chutou as pedras, moveu os arbustos, inspecionou cada canto e então se deteve frente à árvore seca. Olhem aqui, disse agachando-se. A terra está removida, fresca. Helena sentiu que se lhe parava o coração. O homem começou a escavar com as mãos. Os outros 2 se uniram, cavando rápido, jogando a terra aos lados. Não tardaram nem 5 minutos em encontrar a primeira caixa. Aqui está, gritou o das tatuagens, tirando-a com esforço. Eu sabia! Eu sabia! Abriram a caixa aí mesmo. O brilho do ouro e as joias iluminou seus rostos. E cobiçosos, riram. Deram-se palmadas nas costas, começaram a tirar mais caixas uma atrás da outra. Helena caiu de joelhos na terra. Havia perdido tudo o que a senhora Cecília lhe havia deixado. Tudo o que poderia ter salvo seus filhos estava sendo roubado frente a seus olhos. Levem tudo para o carro.
ordenou o da corrente. Rápido, antes que alguém passe. Mas então, desde o caminho, chegou o som de outro veículo, luzes, faróis potentes que iluminaram todo o terreno. Os 3 homens congelaram. O da corrente tirou uma faca de seu cinto. Quem diabos é? Uma caminhonete da Polícia Rural parou frente à casa. 2 homens desceram com uniformes e lanternas. Um deles era mais velho, com bigode grisalho e uma placa que brilhava sob a luz da lua. O que está acontecendo aqui? Bess perguntou com voz firme. O da corrente escondeu a faca e sorriu, tratando de parecer tranquilo. Nada, oficial. Só estamos ajudando a senhora a buscar umas coisas que perdeu. O policial olhou as caixas abertas, o ouro espalhado, os buracos na terra. Logo olhou a Helena ainda de joelhos com lágrimas nos olhos. É certo isso, senhora? Helena negou com a cabeça. Estão roubando. Vieram pela força. Destroçaram minha casa. Estão levando tudo. O policial mais jovem pôs a mão em sua arma. Vocês 3 contra a parede, agora! O da corrente deu um passo atrás, avaliando a situação. Por um momento, Helena pensou que iam brigar, mas então o homem levantou as mãos lentamente. Tranquilo, oficial, não queremos problemas. Demasiado tarde para isso. Mãos contra a caminhonete. Os 3 foram algemados um por um, enquanto o policial mais velho ajudava Helena a levantar-se. Está bem, senhora. Lhe fizeram dano? Meus filhos, sussurrou Helena. Estão escondidos no mato. O policial chamou para a escuridão. Sofia saiu primeiro carregando Pedro. Lucas vinha atrás tremendo. Helena correu para eles e os abraçou com todas as suas forças. Como souberam que vínhamos? Perguntou o da corrente desde a viatura com raiva na voz. O policial velho sorriu. Seu Geraldo ligou para a delegacia faz 1 hora. Disse que havia visto gente suspeita rondando. Disse que a senhora nova poderia estar em perigo. Olhou a Helena. Esse velho fala muito, mas também cuida dos seus. Helena sentiu que as pernas se lhe afrouxavam. Geraldo, o velho que parecia só um fofoqueiro do povoado, a havia salvo. Os policiais levaram os 3 homens. Antes de ir-se, o oficial maior se aproximou de Helena. Senhora, isto não vai ficar assim. Estes tipos vão falar. Vão dizer que vocês têm ouro escondido e vai vir mais gente. Gente pior, fez uma pausa. Meu conselho, tire tudo o valioso daqui. Esconda-o em um banco, com um notário, onde seja. Mas não o deixe nesta casa, não é seguro. Helena assentiu ainda em choque. Os policiais se foram. O silêncio voltou ao vale. Helena e seus filhos ficaram sozinhos no pátio, rodeados de terra removida e caixas abertas. Mãe, disse Sofia com voz pequena, o que vamos fazer? Helena olhou as caixas, logo a casa destruída. Logo o horizonte onde o sol começava a azomar entre as montanhas. Vamos terminar o que começamos, disse com voz firme. Vamos tirar tudo daqui e vamos começar de novo. Mas desta vez o faremos bem. Passaram todo o dia seguinte recolhendo as caixas, limpando-as, inventariando o que havia. Helena contou 6 caixas no total, mais os lingotes de ouro e as joias soltas. Não sabia exatamente quanto valia tudo, mas era mais dinheiro do que havia visto em toda a sua vida. Ao entardecer, enquanto as crianças dormiam esgotadas, Helena sentou-se no pátio com as caixas frente a ela. Precisava de um plano. Precisava proteger seus filhos. Precisava... O som de um motor atirou de seus pensamentos. Outra caminhonete. Desta vez sim reconheceu o rugido do motor. Era Roberto. Vinha de novo, e desta vez não vinha sozinho. Roberto desceu da Land Rover, seguido por 2 homens de terno. Um carregava uma pasta grossa. O outro tinha uma câmera profissional pendurada no pescoço. Vinham preparados. Helena pôs-se de pé, colocando-se entre eles e a casa. As crianças seguiam dormindo dentro. As caixas estavam empilhadas junto à parede traseira, cobertas com lonas velhas. Helena, disse Roberto com um sorriso falso. Que surpresa te encontrar ainda aqui. Pensei que já terias fugido depois do incidente de ontem à noite. Assim que já sabia. Por suposto que sabia. Provavelmente tinha contatos na polícia. Gente que lhe passava informação. O que quer agora? E perguntou Helena, cruzando-se de braços. Roberto caminhou ao redor do pátio, observando os buracos na terra.
as paredes destruídas da casa, a desordem. Venho te oferecer uma saída. Ontem à noite vieram ladrões, te atacaram, destruíram tua casa. Fez uma pausa dramática. É evidente que este lugar não é seguro para ti e teus filhos. Seria terrível que algo pior passasse. O homem da pasta se aproximou. Senhora Helena, sou o Dr. Almeida, representante legal da família. Trazemos uma proposta formal. Abriu a pasta e tirou uns documentos. R$100.000 pela propriedade completa. Transferência imediata. Pode assinar agora mesmo e amanhã tem o dinheiro em sua conta. E se não assino, o quê? Perguntou Helena. Roberto tirou os óculos de sol. Seus olhos eram frios como gelo. Então, começamos o processo legal para anular o testamento. E acredite, Helena, vou ganhar. Tenho testemunhas que dirão que minha mãe estava senil. Tenho médicos que vão questionar sua capacidade mental. E tenho os recursos para te arrastar pelos tribunais durante anos. Sorriu. E enquanto isso, tu e teus filhos vão seguir aqui neste lixão sem água, sem luz, sem futuro. Quanto tempo acho que vão aguentar? O homem da câmera começou a tirar fotos da casa destruída, das paredes com buracos, do teto oxidado. Evidência para o julgamento. Helena sentiu a raiva ferver em seu peito. Este homem e seus irmãos haviam abandonado a sua mãe durante anos. Nunca a visitaram, nunca se preocuparam por ela. E agora queriam roubar-lhe o último que ela havia deixado. A única forma que teve de recompensar a quem sim esteve ali? Não, disse Helena com voz firme. Não vou vender e não vou me ir. O rosto de Roberto endureceu. Então, vai se arrepender? Vou. O quê? Interrompeu uma voz atrás deles. Todos viraram. O doutor Siqueira estava parado junto a outra caminhonete, que Helena não havia escutado chegar. O advogado caminhou para eles com uma pasta abaixo o braço e expressão séria. Doutor Siqueira, disse Roberto com surpresa. O que faz aqui? A senhora Helena me chamou ontem. Me preocupei quando me contou sobre sua visita ameaçante. Olhou aos dois homens de terno. Doutor Almeida, que coincidência vê-lo aqui. Assediando a minha cliente com ofertas intimidatórias. Almeida pigarreou incomodado. Simplesmente estamos apresentando uma oferta comercial legítima. Uma oferta que vem acompanhada de ameaças legais e intimidação. Respondeu Siqueira. Abriu sua pasta e tirou uns documentos. Mas já que estamos todos aqui, permitam-me recordar-lhes alguns fatos. 1. O testamento da senhora Cecília foi redigido 3 anos antes de sua morte, quando estava completamente lúcida. 2. Foi avaliada por 2 médicos independentes que certificaram sua capacidade mental. 3. Foi assinado ante notário com 4 testemunhas presentes. 4. Deixou gravado um vídeo explicando suas razões, o qual está sob custódia notarial. Olhou a Roberto direto aos olhos. Qualquer tentativa de impugnar esse testamento será rechaçado imediatamente. E se continuam assediando a senhora Helena, apresentarei acusações por intimidação e ameaças. Roberto apertou os punhos. Seu rosto havia ficado vermelho. Esse testamento é uma piada. Minha mãe nos humilhou a nós, seus filhos, para dar um terreno de lixo a uma empregada. Sua mãe lhes deixou uma mansão de 3 milhões de reais, um apartamento, uma fazenda, investimentos e joias, respondeu Siqueira com voz glacial. Não foram humilhados, foram generosamente recompensados por ser seus filhos, apesar de que nunca se comportaram como tais. Fez uma pausa. E se tanto lhes incomoda que a senhora Helena tenha recebido esta propriedade, perguntem-se por que sua mãe sentiu que merecia mais consideração que vocês. O silêncio que seguiu foi pesado, incômodo. O homem da câmera deixou de tirar fotos. Almeida guardou seus documentos. Roberto olhava a Helena com um ódio puro que lhe gelava o sangue. Isto não termina aqui, disse entre dentes. Sim, termina, respondeu Siqueira. E se voltam a molestar a minha cliente, não só apresentarei acusações, também me assegurarei de que todo mundo saiba como os filhos de Cecília trataram a única pessoa que cuidou, de sua mãe até o final. Ouro Preto é uma cidade pequena, senhor Roberto. As reputações se arruinam rápido. Roberto subiu a sua caminhonete sem dizer outra palavra. Os 2 homens de terno o seguiram.
O motor rugiu e se afastaram a toda velocidade, levantando uma nuvem de poeira que ocultou o caminho durante vários minutos. Quando a poeira se assentou, Helena voltou-se para Siqueira. Obrigada, doutor. Não sei o que teria feito sem o senhor. O advogado sorriu pela primeira vez. A senhora Cecília me pediu que a protegesse. Senhora Helena, me fez jurar que não deixaria que seus filhos a intimidassem. Tirou um envelope de sua pasta. E me pediu que lhe entregasse isto quando chegasse o momento adequado. Helena tomou o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia outra carta mais curta que a primeira. Helena, se estás lendo isto, é porque meus filhos tentaram tirar-te o que te deixei. Sabia que o fariam. Por isso contratei ao melhor advogado de Ouro Preto e lhe paguei adiantado para que te defendesse. Não estás sozinha, nunca o estiveste. Usa o que encontraste para construir a vida que mereces. E se alguma vez duvidas de ti mesma, recorda que foste mais filha para mim que os 3 que pari. C. Helena levou a carta ao peito, com lágrimas rolando por suas bochechas. Desta vez, não eram lágrimas de dor, senão de algo mais profundo. Redenção. Siqueira lhe pôs uma mão no ombro. Agora, senhora Helena, falemos de como vamos proteger o que encontrou nesta casa. Necessitamos movê-lo a um lugar seguro antes que mais gente venha buscando. Durante as seguintes semanas, Helena trabalhou com o advogado para assegurar o tesouro. Levaram tudo a um banco em Belo Horizonte, onde o depositaram em uma caixa de segurança. Venderam as joias e os lingotes de ouro pouco a pouco, através de casas de leilões e joalherias, discretas para não levantar suspeitas. O dinheiro era mais do que Helena havia imaginado. Os lingotes de ouro valiam quase 2 milhões de reais. As joias antigas, outro 1,5 milhão. O dinheiro em espécie, embora algumas notas já não servissem, se trocou por quase meio milhão mais. 4 milhões de reais no total, uma fortuna. Mas Helena não perdeu a cabeça. O primeiro que fez foi comprar uma casa pequena, mas digna em um povoado próximo a Ouro Preto com 3 quartos, água corrente e luz elétrica. As crianças choraram de felicidade a primeira noite que dormiram em camas de verdade, com lençóis limpos, sem frio, sem medo. Inscreveu Sofia, Lucas e Pedro em boas escolas. Comprou uniformes, livros, mochilas. Contratou uma tutora para ajudá-los a recuperar o atraso depois dos meses perdidos. Investiu parte do dinheiro em um pequeno negócio de costura e roupa de trabalho. Não queria ser rica, queria ser independente. Queria que seus filhos vissem que o dinheiro não se regala, se trabalha, que a dignidade não se compra, se constrói. E com o resto do dinheiro, Helena fez algo que a senhora Cecília teria aprovado. Criou um pequeno fundo para ajudar outras viúvas em situações difíceis. Mulheres que haviam perdido a seus esposos e não tinham apoio. Mães sozinhas que lutavam para sustentar seus filhos. Dava-lhes pequenos empréstimos sem juros, lhes ajudava a encontrar trabalho, pagava as mensalidades de seus filhos. Não fazia publicidade, não se gabava, só ajudava em silêncio, da mesma forma em que alguém a havia ajudado a ela. Os meses passaram. O outono deu passo ao inverno. Uma tarde de dezembro, Helena estava costurando no pátio de sua nova casa, quando Sofia chegou correndo com um jornal nas mãos. "Mãe, olha isto!" Era a seção social do Diário de Ouro Preto. Havia uma pequena nota sobre a família. Roberto havia tido que vender o casarão de sua mãe para pagar dívidas de jogo. Patrícia estava sendo processada por um empréstimo não pago de 400 mil reais. Gustavo havia sido preso por dirigir, embriagado e bater seu carro contra uma fonte pública. A herança, que parecia inesgotável, tinha escorrido entre os dedos em menos de um ano. Helena leu a nota 2 vezes e logo a dobrou devagar. Não sentiu alegria, não sentiu vingança. Só sentiu uma tristeza distante por 3 pessoas que nunca aprenderam o que realmente valia a pena. "Está bem, mãe?" perguntou Sofia. Helena sorriu e lhe acariciou o cabelo. "Sim, meu amor, estou bem." Um sábado de finais de dezembro, Helena levou seus filhos de volta ao Vale do Sereno. A casa de barro seguia aí, mais derrubada que antes, com as paredes quase completamente caídas e o teto afundado. Já ninguém vivia aí, já ninguém a queria. Pararam os 4 frente às ruínas,
olhando o lugar onde tudo havia mudado. Por que voltamos aqui, mãe? Perguntou Lucas. Helena agachou-se e recolheu um pedaço de adobe do chão. O sustentou em sua mão, sentindo o peso, a textura áspera, porque queria que vissem de onde viemos. Queria que recordassem que houve um tempo em que não tínhamos nada. E queria que soubessem que quando tenham algo na vida, nunca esqueçam de agradecer e compartilhar. Pedro apontou para a árvore seca onde haviam enterrado as caixas. Aí estava o tesouro. Sim, meu amor, aí estava. E já não há mais. Helena o carregou e o abraçou contra seu peito. O verdadeiro tesouro nunca esteve nas caixas. Pedro, esteve em que alguém confiou em mim, em que alguém acreditou que eu merecia algo melhor. E agora nós vamos fazer o mesmo por outras pessoas. Sofia se aproximou e abraçou a sua mãe. Lucas se uniu. Os 4 ficaram aí abraçados enquanto o vento de dezembro soprava, suave sobre o vale deserto. Ao dia seguinte, Helena doou o terreno ao município para que construíssem um centro comunitário, um lugar onde as famílias do vale pudessem reunir-se, onde as crianças pudessem jogar, onde ninguém tivesse que sentir-se abandonado. Não lhe pôs seu nome, lhe pôs o nome da senhora Cecília, para que a gente recordasse que, inclusive as pessoas difíceis, amargas e complicadas, às vezes guardam bondade no coração, e que às vezes a redenção chega tarde. Mas chega. 2 anos depois, Helena estava sentada na varanda de sua casa costurando um vestido enquanto o sol da tarde pintava o céu de laranja e roxo. Seus filhos jogavam no pátio. Sofia lia um livro sob uma árvore. Lucas construía uma casinha com gravetos. Pedro perseguia um cachorro que haviam adotado meses atrás. O rádio na cozinha tocava uma música antiga. O cheiro de feijão recém-feito saía pela janela. Havia roupa limpa pendurada no varal, movendo-se suave com a brisa. Tudo era simples, tudo era tranquilo, tudo era suficiente. Helena enfiou a agulha e seguiu costurando com um sorriso pequeno nos lábios. Já não havia lágrimas, já não havia medo, já não havia dúvidas, só havia paz e esperança. E a certeza de que havia valido a pena ficar, de que havia valido a pena confiar. De que, ao final, a lealdade e a bondade sempre encontram sua recompensa, embora venha envolta em barro. Às vezes, o que parece uma maldição é, na realidade, uma bênção disfarçada. Helena nos ensina que a verdadeira riqueza não está nas aparências, senão na dignidade com a que enfrentamos as tempestades da vida. Quando o mundo te humilha e te oferece migalhas, não te rendas. Talvez justo aí no que todos desprezam está escondido o teu tesouro. A lealdade, a perseverança e o coração nobre nunca passam despercebidos, embora às vezes a recompensa tarde em chegar. E recorda, quem herda sem esforço perde sem entender, mas quem constrói com sacrifício jamais esquece o valor do que tem. Não subestimes o que Deus põe em tuas mãos, porque até no barro mais humilde pode esconder-se ouro. Se você gostou desta história, vai amar as próximas, então clique no botão de inscrever-se aqui no canal. Deus te abençoe